Olá, minha gente, professor Nelson Sartori com vocês. Agora, o conto que nós vamos trabalhar de Lígia Fagundes Telles, do Seminário dos Ratos, é chamado Tigrela. Vamos, a partir da história, entender do que é que se fala nesse conto que mistura elementos animais e humanos. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a síntese desse conto. A narrativa tem início quando a narradora encontra Romana, por acaso, em um café. Romana está visivelmente abalada e compartilha detalhes de sua vida caótica, marcada por 5 casamentos fracassados e uma solidão que ela tenta preencher de formas secretas. Um dos elementos centrais da sua vida atual é a sua convivência com Tigrela, uma tigresa de hóspedes que recebeu de um ex-namorado após uma viagem, tá? Uma viagem à Ásia. Criada desde filhote, né? Dentro de um apartamento de cobertura, Tigrela se torna, aos poucos, uma figura que transita entre o papel de companheira, filha, tá? Reflexo e até rival de Romana, instaurando uma dinâmica de convivência marcada por excessos, ternura e conflito. Então vejam, é aquela relação existente entre a figura da pessoa com o animal que você vai humanizando. Então aqui é a questão da humanização. Tigrela é descrita com características humanizadas, adotando hábitos e gostos semelhantes aos de Romana, como beber uísque, dançar e apreciar joias e música clássica. Essa humanização reforça a fusão simbólica entre a dona e a tigresa, tornando difícil distinguir onde termina uma e começa a outra. Tigrela não é apenas um animal exótico, inserido em um espaço doméstico. Ela se torna uma extensão dos desejos, frustrações e inseguranças de Romana. A relação de ambos é marcada por uma oscilação constante entre afeto e ressentimento, entre momentos de descontração e ameaças latentes, como se a presença de tigresa fosse ao mesmo tempo uma fonte de prazer e perigo, né? Um animal. A convivência no apartamento é atravessada por contrastes. Romana teme que Tigrela se machuque ou fuja, mas ao mesmo tempo teme regular o desejo mútuo de destruição que permeia sua relação, né? Essa ambiguidade em que proteção e aprisionamento se confundem revela o caráter possessivo e opressor da convivência. Veja que isso não é uma metáfora, né? As classes instaladas no terraço para conter as grades, né? No terraço para conter a tigresa simbolizam não apenas o cativeiro físico do animal, mas também o controle que Romana exerce sobre tudo ao seu redor, incluindo seus próprios sentimentos e instintos. Tigrela, por sua vez, representa o lado selvagem, que resiste à domesticação, mesmo vivendo cercada de luxo e conforto. Romana reflete em diversos momentos sobre a possibilidade de libertar Tigrela enviando-a para um zoológico. No entanto, ela sempre recua diante dessa ideia, argumentando que Tigrela prefere o conforto e a segurança do apartamento. Esta reflexão expõe um dilema maior, que não diz respeito apenas à tigresa, mas à própria Romana. A luta entre o desejo de liberdade e a segurança da prisão conhecida. Olha só, tanto Romana quanto Tigrela são prisioneiras de um espaço que, apesar de confortável, é sufocante e limitador. A solidão de ambos é evidente, tá? Assim como a dependência mútua, criando um ciclo vicioso em que amor, posse e medo se entrelaçam, né? Então, é importante entender isso. A relação entre Romana e Tigrela é, em última análise, uma alegoria da própria condição existencial da protagonista. Tigrela, difícil falar isso, né?
encarna os desejos reprimidos da natureza selvagem e os impulsos incontroláveis que Romana tenta conter dentro de si. Veja que é o espelho dela. Ao humanizar o animal e ao tratá-lo como uma extensão do seu próprio eu, Romana projeta suas frustrações, carências e angústias na tigresa. O texto, portanto, não é apenas uma história exótica de uma mulher e seu tigre domesticado, mas uma reflexão profunda sobre solidão, aprisionamento e a tênue fronteira entre amor e posse. No final, Romana e Tigrela permanecem unidas por um vínculo complexo, marcado por ternura, medo e a constante ameaça de destruição mútua. Tá? Ou seja, o que é isso daí? É uma relação. Tá? É uma relação que acaba se tornando possessiva e dependente. Tá? Em que a pessoa projeta no outro, no companheiro, na figura da parceria, as suas expectativas, seus sonhos e suas frustrações. Tá? Isso daí você pode transportar para qualquer tipo de relação. Só que aí é que é o caráter da humanização. Tá? Entre seres diferentes, entre seres mais racionais, outros mais instintivos, entre pessoas diferentes. Então toda essa estrutura é uma metáfora de relacionamento, tá? Em que se administram os conflitos dentro de uma perspectiva literária, lógico, né? Sequência cronológica do conto. Vamos ver o que acontece. Primeiro, um encontro casual no café. A narradora encontra Romana por acaso em um café, onde percebe seu estado visivelmente alterado, oscilando entre a necessidade, desabafa e a indiferença. Então está lá perdida. A confissão sobre a fase difícil. Romana comenta suas dificuldades emocionais após 5 casamentos fracassados, evidenciando um histórico de relacionamentos turbulentos e instabilidade pessoal. Veja que ela projeta a sua relação a partir de agora no animal. Aí vem a introdução da figura da tigrela. Romana revela que mora em uma cobertura com uma tigresa chamada Tigrela, presente de um ex-namorado que passou pela Ásia e trouxe o animal filhote para ela, coisa absurda. Criação e vínculo afetivo. Aí vai para essa estrutura. Veja como agora o conto transporta para a relação. Romana conta que criou Tigrela desde pequena, alimentando-a com mamadeira e desenvolvendo com ela uma relação intensa e ambígua, mista de afeto materno e tensão latente. Lembre-se que mesmo nessa relação afetiva existe o conflito. E ali, essa relação latente, ou seja, eu sei com quem eu estou, quanto eu conheço de quem está junto comigo, né? Quanto eu sei de fato sobre as pessoas. Eu conheço nos momentos de conflito, nos momentos de pressão, a humanização e os comportamentos inusitados, né? Olha só, Romana descreve como Tigrela adquiriu hábitos humanizados, beber uísque, dançar e apreciar joias e música clássica, reforçando a fusão simbólica entre as duas. Tá? Os momentos de alegria e os primeiros conflitos. Apesar dos momentos de descontração, surgem conflitos e desentendimentos frequentes, com Romana admitindo que a convivência se tornou insuportável em alguns momentos. É lógico. Não adianta lutar contra a natureza das pessoas, a natureza, de uma maneira geral, aqui representado pela natureza. Não adianta. Existem perspectivas na vida de algumas pessoas que simplesmente as colocam individualizadas. A instalação de grades no terraço lá, não? Com medo de que algo trágico aconteça, tanto a tigresa quanto a si mesma, Romana instala grades no terraço do apartamento, revelando seu desejo de controle sobre o animal e sobre a situação. Ela acha que não é só isso, existe a questão também da proteção, mas o controle é importante. Os ciúmes e tensão crescente. Tigrela demonstra ciúmes quando Romana reata com o ex-namorado, deixando claro que a presença da tigresa afeta diretamente a vida amorosa do protagonista, né, ou da protagonista. Lembrando, né, que veja, o animal tem uma relação egoísta, tá? E muita gente também o tem, impedindo a convivência, né? Mesmo que sejam convivências diferentes. Tá bom? Então, o ciúme é uma relação construída também. A aparência
e a personalidade de Tigrela. Romana descreve a beleza e elegância de Tigrela, ressaltando como o animal combina com a decoração sofisticada da cobertura, criando uma fusão estética entre o espaço e a presença do animal. Ou seja, não esquece o papel de coisificação, de coisa do animal, não é não? Uma rotina de cuidados com Aninha. A empregada Aninha assume um papel importante nos cuidados de Tigrela, sendo a única que consegue cortar suas unhas, embora a tigresa não permita que escove seus dentes por conta da sensibilidade das gengivas. Reflexão sobre a liberdade do zoológico, né? Olha só, Romana pondera se deveria enviar Tigrela para um zoológico, debatendo a mesma coisa sobre o que seria mais humano, libertá-la ou mantê-la no conforto da cobertura. Né? E aí entra o conforto versus liberdade. Romana decide que Tigrela prefere o apartamento, onde tenha conforto e segurança, evidenciando como suas próprias inseguranças e apegos se projetam na decisão. Lógico, ela decide que ela tem essa necessidade. É quando eu me imponho sobre os outros, né? Eu sei o que é bom para você, já ouviu esse tipo de fala? Aí que tá. Né? E aí vem o crescimento e adaptação ao espaço limitado, porque é um animal, né? Romana percebe que, embora Tigrela tenha crescido, o espaço do apartamento ocupa o mesmo, ocupa o mesmo espaço no apartamento, criando uma tensão constante entre o crescimento da fera e o limite físico do cativeiro. Então vejam só, apesar de crescer, o espaço é o mesmo. Tá? Ou seja, ela continua dentro do mesmo lugar. Né? Enquanto um animalzinho pequeno se sente pequeno dentro de um ambiente grande, um animal grande vê o ambiente como uma prisão. E aí entra os conflitos, a destruição e depressão de tigresa. Em momentos de tédio e frustração, Tigrela derrota objetos da casa e demonstra sinais de depressão, deixando claro o impacto do confinamento em seu comportamento. O ciclo de dependência e de possessão. Romana e Tigrela permanecem presas em uma relação de mútua dependência emocional, marcada por ternura, tensão, amor, possessividade, em um ciclo constante de cuidado, medo e desejo de liberdade que nunca se concretiza. Isso daí todos temos. Essa sensação de aprisionamento na Tigrela quando nós estamos dentro de uma relação possessiva doentia. Né? E quando você se sente preso e trancado de tal maneira que não consegue se libertar desse tipo de relação, desse tipo de condição. Né? E vamos à análise literária agora do conto. Uma introdução e o contexto. Né? Falou assim, o texto apresenta uma narrativa marcada por encontros casuais e relações interpessoais instáveis, tendo como ponto central a personagem Romana e seu vínculo singular com uma tigresa chamada Tigrela. Desde o início, o tom é de estranheza e inquietação. Romana, após uma série de casamentos fracassados, encontra-se emocionalmente desequilibrada e revela sua convivência inusitada com o animal. Então veja como você projeta. Né? As pessoas têm um animal, não importa qual seja, projetam nele as suas frustrações. É a necessidade de substituição. Isso não acontece entre pessoas. Quando, às vezes, ao partir de um relacionamento afetivo frustrado, busca-se um terceiro para tentar suprir essas necessidades, só que o que acontece? Eu acabo jogando nele minhas expectativas, as minhas esperanças. E o que acontece? Tudo que eu preciso para algo dar errado é colocar minha expectativa nos outros. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão ali para poder me atender nesse mundo. Né? A hora que a gente descobre que as pessoas existem no mundo não por você, você começa a colocar menos expectativa nos outros. Né? Você as respeita, você reconhece sua individualidade, uma série de fatores ali que tornam a convivência consigo mesmo e com os outros mais agradável. Né? Então vamos lá. São os encontros e desencontros que nós falamos, né? Ou seja,
essa condição de desequilíbrio de Romana acaba sendo compensada pela presença de um animal. Essa escolha inicial do autor, ou seja, né, da autora, que é ela, introduzir um personagem cuja instabilidade ecoa em suas relações, sugere que Tigrela não é apenas um animal exótico, mas um reflexo ou projeção dos conflitos internos da protagonista. Ela constrói assim. O tigre, símbolo de força e perigo, é inserido em um ambiente doméstico e artificial. Essa incongruência inicial já antecipa a ambiguidade que perpassa toda a narrativa. Lógico, né? Falou assim, é a inconsistência do ambiente. A humanização e os reflexos simbólicos disso é importante. A humanização de Tigrela é um dos elementos centrais da narrativa, reforçando a ideia de espelhamento entre humano e animal. Quando Romana descreve como a tigresa dança, bebe uísque e tem preferências refinadas por joias e música clássica, o texto mergulha no território da fantasia, mas também da crítica sutil ao vazio existencial burguês, ou seja, a futilidade. O tigre domesticado, cercado por luxo e mimos, torna-se uma metáfora para a própria Romana, igualmente domesticado por convenções sociais e presa em uma vida de excessos que camufla sua solidão. A relação entre as duas se torna mais complexa, né? Se complexifica, olha só, à medida que Tigrela adota comportamentos tipicamente humanos, destacando uma fusão simbólica entre dona e bicho, em que os limites entre selvageria e civilização se tornam cada vez mais difusos, tá? Ou seja, separados. Por quê? Porque entra as relações instintivas, no caso, né? Assim como nós temos instintos também, sobrevivência, liberdade. O conflito e a possessão. Vejam só do que é que estamos falando. Se em algum momento a relação entre Romana e Tigrela é descrita com ternura e descontração, em outros é marcada por tensão e ressentimento. A dualidade amorosa expressa na convivência entre carinho e desejo de destruição mútua remete a um modelo de relação amorosa tóxica, olha lá, em que o afeto é constantemente atravessado pelo desejo de controle. Eu quero ver bem, mas eu quero que você faça do meu jeito. Ao instalar grades no terraço para proteger Tigrela, Romana não só revela seu medo de perder a companheira, mas também sua necessidade de enclausurá-la, aprisionando-a como forma de reafirmar sua posse. Essa dinâmica de proteção e aprisionamento é uma metáfora poderosa para relações humanas, regidas por ciúme, insegurança e poder. A ambiguidade do cativeiro. Isso daqui é interessante. A possibilidade de enviar Tigrela para um zoológico revela outro dilema essencial da narrativa. O que é liberdade? Quer dizer, ela vai tirar o animal do apartamento e colocar no zoológico. O zoológico é símbolo de liberdade, mas é? Né? E ela depois atribui maior liberdade ao apartamento, porque é como ela sente a si mesma. Né? Então, Romana hesita entre libertar o animal ou mantê-lo no conforto da prisão dourada do apartamento. Essa indecisão ecoa suas próprias contradições internas. Romana também está presa em sua vida de excessos e insatisfações, oscilando entre o desejo de escapar e a paralisia diante da segurança do conhecido. É a zona de conforto que eles chamam, né? Não existe isso, mas vamos lá. A relação de Romana com Tigrela transcende o vínculo entre humano e animal e se transforma em uma alegoria sobre a própria condição existencial do protagonista ou da protagonista. Presa em uma rotina moderna e ilimitada, incapaz de decidir entre conforto e limitações. É o conflito humano, né? Fala assim, eu me escravizo para ter conforto e abro mão dessa escravidão para ter liberdade, só que uma liberdade com mais carência. Tá? Então, é importante
esse tipo de compreensão, né? Vamos lá. A casa como metáfora do mundo interior. Então, olha só, o que é a casa? É aquele meu conforto interno. Um apartamento de cobertura, espaço confinado e confortável, decorado, funciona como uma extensão simbólica do mundo interno de Romana. Tigrela cresce, mas o espaço permanece o mesmo, criando uma tensão constante entre o crescimento da natureza selvagem e os limites físicos e simbólicos impostos pelo ambiente. A presença da empregada Aninha, figura secundária, reforça esse contraste entre o cuidado doméstico e o instinto indomável. Né? A relação. Só ela consegue, ninguém consegue. Não dá para escovar a gengiva, mas é possível cortar a unha. Aninha é a única que consegue aparar as unhas da tigresa, um gesto que simboliza a tentativa de domesticar o selvagem, de limpar as garras daquilo que escapa ao controle. Essa tensão entre natureza e concepção, entre liberdade e domesticação, permeia cada interação no espaço doméstico, ou seja, é um constante conflito. A fusão identitária entre Romana e Tigrela, ou seja, a fusão de identidade. Romana e Tigrela não são apenas dona e animal, elas são, em certa medida, uma entidade só fragmentada. O ciúme de Tigrela, quando Romana se aproxima de um ex-namorado, é um reflexo do ciúme da própria Romana por sua independência perdida. Tigrela é, ao mesmo tempo, alter ego e espelho, encarnando a porção selvagem, imprevisível e pulsante de vida que Romana sufoca em si mesma. Ela sufoca o pulso vital. Né? A relação das duas, marcada por afeto e hostilidade, reencena o conflito interno do protagonista, entre a mulher domesticada pelos papéis sociais e a fera que deseja romper com as notas invisíveis de sua própria existência. Ela quer romper com isso. E por fim, não sexto, mas sétimo, né? A conclusão e síntese interpretativa. A narrativa, portanto, é muito mais do que a descrição excêntrica da convivência entre mulher e uma tigresa domesticada. Trata-se de uma fábula contemporânea sobre os limites entre o humano e o animal. Tá? Civilização e selvageria. Afeto e possessão. Romana projeta em Tigrela suas angústias, seus desejos reprimidos e sua incapacidade de lidar com a solidão. Difícil, né? A solidão é diferente de solitude, né? As pessoas que não sabem lidar com a solidão procuram preencher espaços, né? Aquele que curte o seu momento de solitude é o que vive a liberdade e a independência, né? E sabe tirar proveito de momentos, né, de paz, de tranquilidade. O texto sugere que o verdadeiro cativeiro não é o apartamento, mas a própria mente de Romana, tá? Dividida entre o desejo de controle e a ânsia de libertação. É um paradoxo. Tigrela, por sua vez, é tanto vítima desse cativeiro quanto cúmplice silenciosa, participando da dança insana de poder, medo e afeto que definem a relação entre as duas. No fim, a narrativa permanece aberta, sem soluções fáceis, apenas expondo, com agudeza e ironia, a natureza complexa das relações humanas e suas projeções mais selvagens. Então, aqui a gente tem o quê? A concepção, né, dessa perspectiva, do que significa essa coexistência consigo mesmo, né? Ou seja, em que eu tenho duas essências, uma mais instintiva, tá? Mais feroz, e a outra mais contida, civilizada, tá? Mas que precisam coexistir, tá? Respeitando os limites e, ao mesmo tempo, estabelece essa relação, como foi dita, né? O paralelo com as relações, os relacionamentos tóxicos que muitas vezes nós temos e enfrentamos, né? Nem todos têm a mesma percepção da vida.
Isso daí é que conduz de uma maneira geral, tá, aos conflitos. Se eu não sei qual é o meu caminho, meu espaço, meu desejo, se eu atribuo ao outro a minha felicidade, eu estou fadado a não ter essa felicidade. Se eu sou dependente do outro, tá, do conforto, eu não vou romper essas amarras. Eu prefiro ficar em casa, né, presa, vítima das relações tóxicas, como foram faladas, né? Falou assim, ao invés de buscar uma liberdade que logicamente vai custar sempre esses artefatos de maior valor material, não é verdade? Então, é um fato aí para a gente pensar bastante, né? E mais uma vez, Lígia Fagundes Telles trabalhando essas relações humanas, os conflitos, tá? As relações de existência. E perceba, né, que apesar de algumas palavrinhas ali terem sido vítimas, tá, do corretor, que na verdade compreendeu errado algumas palavras ali, teve alguns erros de concordância, que vocês perceberam que eu até acabei corrigindo. Não? Então, nós podemos compreender dentro dessa estrutura textual como um todo um posicionamento pessoal, né? Ou seja, mais uma vez nessa história, a figura da mulher sempre colocada como centro das atenções de Lígia Fagundes Telles, né? E até mesmo o suposto tigre é uma tigresa, tá? Ou seja, refletindo sempre aquele universo interno da personagem, tá certo, minha gente? Então, ficamos aqui e nos vemos no nosso próximo encontro.